E eu quero compartilhar aqui com os amados irmãos hoje, no nome de Jesus. Gênesis capítulo 8, verso 1, diz: E lembrou-se Deus de Noé, e de todo animal, de toda a res, que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo e a janela dos céus. E a chuva dos céus se deteve, e as águas tornaram de sobre a terra continuamente. Ao cabo de 150 dias, as águas minguaram. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. E foram as águas indo e minguando até ao 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito, e soltou um corvo, que saiu, indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé. Voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face da terra. E ele estendeu a sua mão, tomou-a, meteu-a consigo na arca, e esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba para fora da arca. E a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis que arrancada uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. E então esperou ainda outros 7 dias, e enviou para fora a pomba, mas não tornou mais para ele. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Escute, eu quero falar aqui e ministrar sobre lições que nós podemos extrair do fim do dilúvio. Nós lemos um texto, e nesse texto nós podemos extrair lições. Que lições? A primeira lição é: não há mal que dure para sempre. Vou repetir. Não há mal que dure para sempre. Irmãos, algo pode estar ruim hoje, mas não significa que você está sentenciado a viver o mal. O mal pode vir, mas o mal passa. O problema pode vir, mas o problema passa. O dilúvio pode vir, mas o dilúvio passa. A tempestade pode vir, mas a tempestade passa. Então você pode repetir comigo: não há mal que dure para sempre. Escute, o texto começa dizendo que Deus lembrou de Noé e de todos os animais do campo. Isso fala do cuidado que Deus teve com Noé e com todas as criaturas. É importante que quando a Bíblia diz que Deus se lembrou de Noé, Deus se lembrou de quê? Da aflição de Noé. Deus se lembrou de quê? Da angústia de Noé. Deus se lembrou de quê? Do tempo difícil que Noé estava vivendo. Irmãos, Noé passou 40 dias e 40 noites, só ouvindo o barulho de chuva, não vendo a luz do sol, sem saber o que estava acontecendo do lado de fora da arca, sentindo o barco subir,
subir, subir. Ele estava ouvindo o barulho da morte do lado de fora da arca, porque dentro da arca tinha vida, fora da arca tinha morte. Dentro da arca havia vida, fora da arca havia juízo. Dentro da arca tinha salvação, fora da arca tinha perdição. Dentro da arca tinha livramento, fora da arca, oh aleluia, havia morte, vergonha e dor. Sabe o que eu quero dizer para você hoje? O Deus que se lembrou de Noé é o Deus que se lembra de você também. O Deus que se lembrou de Noé num tempo de angústia é o Deus que se lembra da tua casa, é o Deus que se lembra da tua família, é o Deus que se lembra de você. Irmãos, eu gosto do Deus que se lembra. Por quê? Porque o Deus que se lembra me diz que Ele não esquece de você. O Deus que se lembra me diz que Ele não abandona você. O Deus que se lembra me diz que Ele não vira as costas para você. Alguém pode ter virado as costas para você, alguém pode ter se esquecido de você, mas Deus nunca. Aleluia. Acho que só o pastor Carlos acreditou ali. Eu vou repetir. Deus nunca vai se esquecer de você. Por quê, pastor? Isaías diz que o teu nome está gravado na palma das suas mãos. Pode uma mulher esquecer do seu filho, todavia eu, o Senhor, não me esquecerei de você. Olha, você escute. Ó, o texto afirma que Deus se lembrou deles, porque Deus sempre há de se lembrar de nós nas nossas lutas, nas nossas adversidades, nos nossos problemas, nas nossas aflições. Nós nunca iremos travar uma batalha sem perspectiva. Deus se lembra de você. Mas, você está com a sua Bíblia aberta? Então vamos lá. Gênesis capítulo 7, verso 4. Diz que passado ainda 7 dias, Deus fala, farei chover. Deus falando com Noé. Sobre a terra, quantos dias? E quantas noites? Então, eu tenho uma outra lição muito interessante aqui no capítulo 8. A Bíblia diz que quando Deus se lembra de Noé, cerraram-se também as fontes do céu, e a chuva do céu se deteve. Sabe o que eu quero liberar sobre a tua vida, e é profético? Depois que a chuva cumpre o seu propósito, para de chover. Vou repetir. Depois que a chuva cumpre o seu propósito, vai parar de chover. Não, eu vou repetir. Depois que a chuva cumprir o seu propósito, vai parar de chover para a glória dele. Sabe por quê, irmãos? Porque é Deus que está no controle da chuva. Aleluia. Porque às vezes a gente acha que é o diabo que está controlando a chuva. Mas diabo não controla a chuva que cai sobre a vida de quem tem promessa. Oh, aleluia. Deus está no controle dessa chuva, mulher de Deus. Deus está no controle dessa chuva, homem de Deus.
Oh, aleluia, aleluia. Essa chuva está sobre o controle de Deus. Sabe o que eu quero te dizer hoje, em nome de Jesus? Oh, aleluia. Por mais que a chuva esteja caindo hoje sobre a tua vida, quando ela cumprir o seu propósito, Deus está liberando sobre a nossa vida hoje aqui, e Ele está dizendo, quando ela cumprir o seu propósito, vai parar, ela vai parar, a chuva vai parar de cair, vai parar de chover, vai. Porque nada acontece na tua vida por acaso. Paulo escrevendo a igreja em Roma, Romanos 8, 28, Paulo diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não existe coincidência, existe propósito. Não existe sorte ou azar, existe propósito. Fulano deu sorte, fulano está azarado. O sangue de Jesus tem poder. Na tua vida não tem azar, não tem sorte. Na tua vida tem Deus. Não, eu vou repetir. Eu vou repetir aqui para você pegar, porque essa você precisa. Na tua vida não tem. Fulano está azarado, tá imacumbado. E o sangue de Deus, macumbado. Que nada, irmão. Tua vida tem Deus. Está chovendo, mas Deus está no controle. Oh, aleluia, está chovendo, mas Deus. Mas no tempo dele, Ele vai parar essa chuva. Ó, escute. Agora, Gênesis 8:3, olha aí, ó, muito forte. O que é que diz aí? Que as águas iam se escoando continuamente sobre a terra, e ao fim de 150 dias, elas o quê? Então vamos pensar. Choveu durante 40 dias e 40? Então, conforme chovia, a água não descia. Conforme chovia, subia. Parou de chover. Aí a gente pensa o seguinte: espera aí, pastor, parou de chover, eu vou sair da arca. Não. Espera 150 dias. Aí vamos pensar. 40 dias vendo chuva cair. 150 dias para ver as águas baixarem. Então, eles ficaram mais tempo na arca, esperando as águas baixarem, do que esperando as águas caírem. Deixa eu te falar. Chuva, você pode dizer que é problema. Águas baixarem, você pode dizer que é solução para o problema. Então, sabe o que eu aprendo? Uma coisa é o problema, outra coisa é a solução do problema. Uma coisa é criar o problema e enfrentar as consequências do problema. Outra coisa é sair do problema. Sair do problema demora mais tempo. Por exemplo, às vezes a gente ouve uma promessa: Deus se lembrou de mim, parou de chover. Mas, então se Ele lembrou de mim, parou de chover, acabou, resolveu. Não, irmão. Tem que esperar as águas baixarem. Porque o resultado, o efeito do problema continua. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Às vezes Deus fala: amanhã estou resolvendo. Mas o amanhã é processual. Quando Deus fala, e se lembrou Deus de Noé, sabe o que Deus está falando?
Agora não é, as águas vão começar a baixar. Não vai crescer mais, elas vão baixar. Sabe o que eu quero dizer para você, irmãos? Levou quase 4 vezes o tempo do problema. Para Noé sair do problema, demorou quase 4 vezes o tempo do problema. Já não tinha problema, mas ele teve que esperar as águas baixarem. Sabe o que eu quero dizer para você? 40 dias e 40 noites choveu, mas 150 dias demorou para as águas secarem. Sabe o que eu quero liberar? Sair do problema custa mais do que entrar no problema. Escute, vou exemplificar. Você passou 40 dias dentro de um problema. Aí sabe o que o texto está explicando para a gente? Que para sair do problema, você vai ter que esperar mais 150 dias. Mas eu quero liberar aqui uma palavra. É melhor 150 dias vendo as águas diminuírem, abaixarem, do que 40 dias e vendo a água crescer, subir. Pastor, por que o senhor está liberando isso aqui hoje para a gente? É porque tem gente, irmão, que a chuva já não está mais caindo, já não está mais vivendo problema, mas já está no outro estágio, já está no estágio que está esperando as águas baixarem. Ah, pastor, mas eu queria que tudo voltasse ao normal, eu queria que tudo voltasse como era antes, eu queria que tudo voltasse e se regularizasse. Irmão, tudo vai voltar ao normal, não, tudo vai ficar melhor do que era antes, mas eu quero liberar uma coisa para você. Você tem que esperar o tempo de Deus. E o tempo de Deus para a tua vida é: espera 150 dias, porque as coisas vão melhorar. Pensa. Escute, irmãos, então não questione. Agradeça a Deus, irmão, porque você está nos 150 dias. Agradeça a Deus, agradeça a Deus. Irmão, você pode estar até, irmão, você já saiu do problema, irmão. O problema, você já saiu do problema. O que você está esperando é só as águas abaixarem, as águas abaixarem, as águas abaixarem. Não está mais chovendo, você não está mais vivendo aquela guerra, ouvindo gente morrer do lado de fora, animal morrer do lado de fora. Não, já passou esse tempo, já passou. Agora, irmãos, é só esperar as águas baixarem, porque as águas baixando, irmão, de repente você vai sair para uma nova terra, vai sair para uma nova história, vai sair para viver algo novo da parte de Deus para a tua vida. Pode aplaudir. Só vou explicar para você entender. É uma mensagem também de cunho pedagógico. 1 João capítulo 1, verso 9. Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você vê que aqui no texto existem 2 expressões muito interessantes. Diz aqui, diz que Deus é fiel e justo para perdoar pecado, uma coisa. Mas aí também fala purificar de injustiça, outra coisa. Sabe o que você verifica nesse texto? Que uma coisa é perdoar pecados, outra coisa é purificar a injustiça. Purificar de toda injustiça é tratar tudo que está à volta. Isso é processual, leva tempo. Aliás, deixa eu dar uma advertência aqui, né? Pense bem antes de fazer alguma coisa errada. Porque o pecado é uma bomba que sempre estoura no colo de quem está fabricando ela. Uma hora ela estoura, irmão. Pensa bem. Quantas vezes a gente está dentro de gabinete, a gente ouve: pastor, que burrada que eu fiz. Liguei para um amigo: pô, não sei onde estava com a minha cabeça quando eu fiz isso. Pensa bem. Sair do problema leva mais tempo.
Por isso tem que ter paciência. Para sair da arca, depois que a chuva parou, levou mais tempo do que estar dentro da arca, ouvindo a chuva cair. Sabe o que eu quero dizer para você hoje? Se eles saíssem logo depois que parou de chover, eles iam morrer afogados. Eles tiveram que ficar e esperar 150 dias. Sabe o que eu quero dizer para você? Precipitação anda de mãos dadas com fracasso. Quem se precipita quebra a cara. Cuidado. Então diga comigo, 150 dias é inevitável. Tem que deixar as águas baixarem. Tem que esperar. Escute. Gênesis 8, verso 7 diz que então Noé enviou um corvo. Eu acho forte isso aqui. Aí saiu, indo e voltando, até que as águas se secaram sobre a terra. Foi assim, o corvo foi e voltou. Foi e voltou. Foi e voltou. Uma hora ele foi e ficou. E aí você pergunta, pastor, por que Noé não saiu quando o corvo foi e ficou? Muito simples. Quando o corvo ficou, Noé teve a resposta que precisava. O corvo vai e volta, mas chega um momento que o corvo não volta mais. Porque o corvo achou comida. E corvo é ave de rapina, que se alimenta de coisas mortas. Por que Noé não saiu? Porque é ambiente propício para corvo. Não é ambiente digno de quem tem promessa de Deus. Ambiente que corvo se sente bem. Não é ambiente que quem tem promessa ficar. Ambiente que corvo, oh aleluia, se sente agradável. Oh aleluia, não é ambiente para Noé ficar. Então Noé não sai. Porque prosperidade para corvo é multiplicação de cadáver. O que corvo quer é cadáver. O que Noé queria era vida. Oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia. Oh aleluia, sabe o que eu quero liberar sobre a tua vida? Hoje aqui no nome de Jesus. Corvo fala da etapa da morte. E a Bíblia diz que pecado produz morte. Cuidado com o ambiente que tem corvo. Tem muito Noé perdido em ambiente que Noé não era para estar. Porque corvo não é sinal para você. Deus não quer que você fique em ambiente de corvo. Deus quer que você fique no ambiente, oh aleluia, de vida. Oh aleluia, aleluia, aleluia. Quem sabe essa conversa é ambiente de corvo. Quem sabe essa pessoa é ambiente de corvo. E Deus está falando para você hoje: corta isso agora. Aí Noé, ele envia então a pomba. Ai meu Deus. Escute.
Noé envia a pomba. E a pomba vai e volta, vai e volta, vai e volta. Até que ela vai e retorna com uma folha de oliveira no bico. Pomba é diferente de corvo. Quando o Espírito Santo se manifestou visivelmente sobre Jesus, em Lucas 3, verso 22, diz que ele veio em forma corpórea como de pomba. Pomba tipifica o Espírito Santo. Significa que você está liberto. Significa que você está curado das mazelas espirituais. Significa que a plenitude do Espírito Santo está aparecendo na tua vida. Significa que a alegria do Espírito Santo está manifesta na tua vida. Você lembra da declaração de Davi, no Salmo 51, verso 11 e 12, quando Davi diz: não me lance fora da tua presença, e não retire de mim do teu Santo Espírito. Torna-me da alegria da salvação. A alegria da salvação está associada diretamente com o Espírito Santo. Sabe o que eu quero dizer para você? Tem muita gente que não consegue se libertar da etapa do corvo e não consegue viver a plenitude do Espírito. Pastor, então me explica. Vou explicar. Como é que é o processo de santificação? Muito simples. Você para de morrer. O salário do pecado é a? Então você para de pecar, você para de morrer. Ou seja, você para de fazer coisas erradas. E quais são os sinais da morte? Os sinais da morte significam as motivações, as angústias, os maus pensamentos, os maus hábitos. Às vezes você para de morrer, mas você ainda está numa batalha, num conflito interno. Os sinais da morte ainda estão aí. E se você, enquanto você está convivendo com os sinais da morte, você não consegue passar para a etapa da pomba. Por exemplo, nós não somos curados espiritualmente apenas quando paramos de cometer pecado. Nós somos curados espiritualmente quando a gente também para de sentir. Todos nós seguimos o seguinte processo mental: pensamos, sentimos, agimos. Quando isso aqui, o pensamento, o sentimento está contaminado pelo pecado, automaticamente as minhas ações serão pecaminosas. Mas é interessante, o processo da libertação muitas das vezes se dá de uma forma meio diferente. Por quê? Você é convencido na mente. E o teu convencimento na mente te gera parar de fazer. Mas às vezes você continua sentindo. Ou seja, você continua com conflito. Você já foi convencido, mas você tem conflito. Você sabe que você não pode fazer, porque a mente já foi dominada pelo poder do Espírito Santo. Mas você precisa ainda de um outro processo. O quê? Deus não quer apenas te curar das compulsões pecaminosas. Deus quer te curar das motivações. Então não basta apenas parar de fazer. As motivações precisam estar curadas. Pastor Alessandro, então a etapa da pomba significa o quê? Significa a presença do Espírito Santo na tua vida. A etapa da pomba me ensina que aquilo que ontem foi tragédia e vergonha, hoje vai ser elemento de sabedoria, paz, justiça e restauração para a tua vida. Irmão, o pecado é uma grande tragédia.
A maior tragédia da humanidade chama-se pecado. A pomba volta com a oliveira, dizendo o seguinte: acabou a ira, acabou a morte. Oh, aleluia. Sabe o que eu quero dizer para você? Quando você começa a sentir a presença do Espírito Santo agir na tua vida, quando você começa a sentir a plenitude do Espírito Santo na tua vida, quando você começa a sentir o renovo do Espírito Santo na tua vida, sabe o que você pode tirar a seguinte conclusão? Você pode tirar a seguinte conclusão: acabou a morte, acabou a vida de morte, acabou a vida de pecado, acabou a vida de desonra, acabou a vida longe de Deus. A pomba chegou, a pomba está trazendo o sinal da vida. A pomba está trazendo o sinal da vida. Sabe o que o Espírito Santo está mandando eu te dizer? Oh, aleluia, deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Deixa o Espírito Santo te encher. Deixa o Espírito Santo te batizar. Deixa o Espírito Santo te renovar. Deixa o Espírito Santo trabalhar no teu interior. Ei, meu irmão, deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Quando você começar a sentir o poder do Espírito Santo na tua vida, é como o Espírito Santo dissesse: ei, a droga não vai te dominar mais, o pecado não vai te dominar mais, o vício não vai te dominar mais. Mas tem que ter intimidade com o Espírito Santo. Escute, eu estou terminando. Sabe o que eu quero dizer para você hoje? Gênesis 8, verso 15 e 16 diz que falou Deus a Noé dizendo: sai da arca. Olha só o que está escrito aqui, ó. Eu acho muito forte. Verso 13 e verso 14. Aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas secaram sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Irmão, vamos pensar. Ele já tinha todos os sinais, a terra já estava seca. Por que Noé não saiu da arca? Vou repetir. Noé tinha todos os sinais humanos para sair da arca. Mas por que Noé não saiu da arca? Está no verso 15. Porque Noé estava esperando a voz de Deus. Independente dos sinais, Deus está falando contigo hoje. Ouça a voz de Deus. Não haja baseado em sinais visíveis. Porque no visível pode aparentemente estar tudo bom, tudo normal, tudo legal. Mas Deus falou. Pensa. Irmão, você tem duas formas de viver a vida. Um é estar atento a tudo que está acontecendo. E o outro, está atento ao que Deus está falando. Você pode querer controlar tudo por rede social, jornal, televisão, tudo. Ou você pode também querer viver baseado naquilo que Deus está falando. Escute. Você sabe quantas informações são fabricadas nesse planeta por dia? Irmão, eu posso te sugerir? Se você ficar atento a tudo que está acontecendo, irmão, para que ninguém te engane, para que ninguém te pegue no contrapé, para ninguém te trapaceie, eu não sei o que, ai meu Deus do céu, eu tenho que ficar alerta, atento, e não sei o que, e eu vou ser passado a perna, e vão me dar, vão me passar para trás, e não sei o que, irmão, tu vai ganhar um estresse brabo.
Agora, posso te dar um conselho? Fica olhando para Deus. Aleluia. É mais seguro olhar para Deus. Não causa estresse, não tem contraindicação, só faz bem, aleluia. Irmãos, escute, olhar para Deus não tem efeitos colaterais. Irmão, se você ficar, não, pastor, eu vou sair de casa, eu vou botar lá no Cidade Alerta, para saber como é que está a rua. Irmão, tu não vai sair. Eu vou botar lá no Datena, nem sei se tem, Wagner Monte, tem? Tem? Tem mais não? Tá doente? Tem, sei lá. Mas antigamente tinha lá, eu assistia. Wagner Monte, irmão, da guerra. Irmão, mas quando você vai para a palavra, e você começa, né? Somente olhar a ti, Jesus. Somente olhar a ti, Jesus. Somente olhar a ti. E não olhar para trás. Seguir teu caminhar. Eu gosto de Josafá, ele diz assim: porém os meus olhos estarão postos em ti, porque o meu socorro ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Oh, aleluia, aleluia. Ele não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua entrada, a tua saída, e guardará a tua alma, desde agora e para todo sempre. Ei, meu irmão, fique de olho em Deus. Foi isso que Noé fez. Pastor, mas os sinais estão claros. Tá claro? Legal. Pastor, eu já tô aqui, ó. Eu já tô para tomar a decisão. Aqui, eu tô aqui, ó. Tô na marca do pênalti. Eu vou tomar minha decisão. Os sinais estão claros. Deixa eu te fazer uma pergunta. Deus falou? Tem muita gente vivendo a teologia dos sinais e esquecendo da teologia da voz. Oh, aleluia, Deus fala. Ele fala. Ei, escute, eu estou terminando. Preciso terminar. Tem um negócio ali esperando a gente, para a glória do Pai. Meu Deus. Tu não me deixa sozinho lá não, que eu não aguento comer aquilo tudo lá não. Mas deixa eu falar aqui. Gênesis 7,16 diz que entraram, eram macho e fêmea toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado. E a Bíblia diz que o Senhor fechou por dentro. Sabe o que eu quero dizer para você? Noé não tinha escolha, irmão. Foi Deus que fechou a porta. Você já ouviu aquela expressão? O escolhido não tem escolha. Eu acredito nisso. Oh, aleluia. Sabe o que eu quero dizer para você hoje? Aqui no nome de Jesus. Foi Deus que fechou essa porta. Porque quem tem as chaves na tua vida não é diabo, não é presidente da república, não é governador, não é senador, não é deputado estadual, federal. Quem tem as chaves da tua vida não é o diretor daquela empresa, não é aquele médico, não é o diretor daquele colégio. Quem tem as chaves da tua vida é Deus. É Ele que detém as chaves da tua vida. É Ele que abre porta e Ele que fecha a porta. Por isso que eu gosto de Apocalipse 3, 7 e 8 diz: ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, isto diz o que é verdadeiro, isto diz aquele que tem as chaves de Davi.
Aqueles que abrem, ninguém fecha. Fecha e ninguém abre. Eis que pus diante de ti uma porta aberta. Não sei porque você não está pegando. Que ninguém a pode fechar. E mesmo tendo pouca força, tu guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Pastor, mas falaram que vão fechar a porta para mim. Mentira! Ele não tem a chave dessa porta. Quem tem a chave dessa porta na tua vida é Deus. Que negócio é esse, meu irmão? De você acreditar. Não, pastor, é que lá só entra quem indica. Não, pastor, é porque lá só quem tem conchavo. Conchavo o quê, irmão? Oh, aleluia. Sabe o que eu aprendo aqui com Noé? Se Deus te colocou na quarentena, Ele é poderoso para te tirar de lá. Oh, aleluia. Foi Deus que te colocou nessa. Só Ele pode te tirar dessa. Não queira sair com as tuas pernas, hein? Não queira dar jeitinho. Não queira ajudar Deus. Ele é dono do tempo, Ele sabe do tempo, Ele controla o tempo, Ele sabe o dia, Ele sabe a hora, Ele sabe o jeito, Ele sabe a maneira. Está tudo no controle dEle. Ele não perdeu o controle. Ele é Deus na tua vida. Foi Ele quem te salvou. Foi Ele que salvou a tua casa. Foi Ele que salvou a tua família. Ele está no... Quem acredita que Deus está no controle, levanta a mão. Quem acredita que Deus está no controle, levanta a mão. Quem acredita que Ele tem a chave, levanta a mão. Quem acredita que Ele tem a chave, abre a tua boca e dá um glória. Quem acredita que Ele tem a chave da tua vida, aleluia, diga, pelo amor de Deus. Noé saiu da arca assim, ouvindo Deus. Aí no verso 20 diz que edificou Noé um altar ao Senhor. Ele sai da arca. O que Noé faz quando sai da arca? Muita gente poderia dizer o seguinte: eu vou fazer um cemitério aqui, em memória dos que morreram no dilúvio. Outros poderiam pensar com uma visão mais ecológica, uma visão de sustentabilidade. Poderia dizer o seguinte: eu vou plantar a primeira árvore. Outros poderiam chegar e já falar: não, nós precisamos de uma casa, vamos construir a casa. Noé não. A primeira ação de Noé na nova terra foi: vamos construir um altar. Vamos sacrificar nesse altar. Sabe o que eu quero dizer para você? Nós vivemos em um mundo que os homens não querem mais fazer sacrifícios, né? Hoje o mundo é o mundo do hedonismo. Todo mundo só quer prazer, 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 prazer. É o mundo dos direitos. Todos só querem direito, 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 direito. Mas ninguém quer mais o dever. Por isso que a gente está vendo tão difícil pessoas ofertarem, dar dízimo. Porque a gente não está vivendo num tempo que as pessoas querem dar. A gente vive num tempo que as pessoas querem receber. E altar é lugar de oferecimento.
Sabe o que eu aprendo com esse texto? Não existe recomeço longe do altar. Sabe o que Noé me ensina? Que a vida só está bem quando ela começa no altar. Longe do altar, tu pode até me falar que você está bem, que a tua casa está bem, que a tua família está bem, que tu está bem de saúde, mas eu vou dizer para você, você não está bem. Porque ninguém consegue estar bem longe do altar. Pastor Alessandro, me explica isso. Vou explicar. Quando o seu primeiro ato no dia for adorar, louvar, o seu dia será bom. Os sábios são aqueles que constroem altares. Porque quem constrói altar não vai construir túmulos. Sabe por que tem muita gente construindo túmulos? Porque não estão construindo altares. É mais fácil reagir à vida a partir do altar do que reagir à vida a partir dos túmulos. É mais fácil reagir à vida a partir do altar do sacrifício do que reagir à vida. Quando reagimos à vida com reclamação, quando reagimos à vida com pecado, quando reagimos à vida com murmuração, nós estamos construindo túmulos. Mas Deus está falando contigo hoje. Você pode até ter chegado aqui construindo túmulos. Túmulo do distanciamento de Deus, túmulos da vida longe de Deus, mas Deus está falando contigo aqui hoje, pelo poder do nome de Jesus. Para de construir túmulos e passa a construir altar. Abandone os túmulos e passe a construir altar. Mas pastor, o senhor não sabe a notícia que eu recebi. Ainda que a notícia seja a pior de todas, reage a partir do altar. Pastor, mas o senhor não sabe, o resultado não era o que eu esperava. Ainda que o resultado não seja o que você esperava, reage a partir do altar. Ah, pastor, qual foi o primeiro ato de Noé? Construir altar. E aí eu termino aqui dizendo, muito forte. Verso 20. E tomou todo animal limpo e toda ave limpa e ofereceu em holocausto ao Senhor. Irmão, pensa comigo. Onde é que Noé pegou esses animais para oferecer esse sacrifício? Aonde? Perfeito. Fora da arca havia a morte. Dentro da arca havia vida. Então logo esses animais que Noé ele pega para sacrificar estavam dentro da arca. Então pensa comigo. Parece irônico, contraditório, paradoxal. Olha só, muito interessante. Salvo do dilúvio para morrer no primeiro dia na nova terra. Salvo do dilúvio, para ser sacrificado no primeiro dia da nova terra. Se coloca no lugar dos animais, pensa. Se você fosse um daqueles bichinhos, dos animaizinhos, você poderia dizer o seguinte: pô, se ia me matar,
Por que não me deixou morrer no dilúvio? Eu ia morrer. Mas pensa comigo, pensa, por favor, pense. Uma vez eu fui fazer um sepultamento de um policial militar, nessas guerras todas aí. Ele foi policial militar e ele era policial civil. Ele foi militar e estava como civil, então estava cheio de policial militar, policial civil. Tinha delegado, tinha todo mundo. Lá em Sulacap. Eu falei, Deus me dá uma palavra. E Deus me deu essa palavra. O quê? Preste atenção. Existem duas formas de morrer. Uma com propósito e a outra sem propósito. Existem duas formas de morte. Uma com propósito, outra sem propósito. Toda morte com propósito chama-se sacrifício. O policial morreu no exercício das suas funções. Ele se sacrificou. Pastor, o que é que o senhor quer dizer? A morte do animal no dilúvio não teria o mesmo significado do que a morte do animal no altar. Porque quando se morre por causa dos desatinos do homem, a morte se torna sem sentido. Mas quando se sacrifica para os propósitos de Deus, você encontra a razão da sua existência. Sabe o que eu quero dizer para você? Tu está morrendo aonde? No dilúvio? Ou no altar? Há um desafio de Deus aqui hoje. Tem pessoas que estão morrendo no lugar errado. Estão se doando no lugar errado. Estão se entregando no lugar errado. O lugar de você se entregar não é no dilúvio. O lugar de você se entregar é no altar. O lugar de você morrer não é no dilúvio. O lugar de você morrer é no altar. O lugar de você entregar a tua vida não é no dilúvio. O lugar de você entregar a sua vida é no altar. Sabe o que Deus está falando contigo hoje aqui? Oh, aleluia. Se você quer recomeçar de fato, oh, aleluia, aprenda a recomeçar no altar. Fica de pé. Quer louvor? Vou chamar o louvor aqui. Bianca. Você acredita nisso que foi pregado? Você de fato acredita nisso? Tem muita gente morrendo no lugar errado, se entregando no lugar errado, se doando no lugar errado. Você está se entregando aonde? Você está entregando a tua vida aonde? Para quem? Tua vida está na mão de quem? Pastor, por que o senhor está falando isso? É uma mensagem evangelística. É uma mensagem de cunho evangelístico. Vai ter ceia quarta-feira. Tu pode vir tomar ceia? Pastor, eu não posso, estou morrendo no dilúvio.